Queria que você pudesse abrir aí a palavra do Senhor, lá no primeiro livro de Samuel, lá no Velho Testamento, no capítulo de número 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu dei um tema para esta mensagem e o tema é: aprovado ou reprovado por Deus? Hoje o Senhor vai nos mostrar se nós somos aprovados e quando nós somos aprovados e quando somos reprovados, né? E então, você abriu? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso de número 10. Nós vamos dar umas pinceladas, nós não vamos ler tudo, tá bom? Porque ele vai contar uma história, depois eu dou uma pinceladinha aqui, mas para nós termos aqui a mensagem. 15, 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, olha o que Saul disse a Samuel: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Olha o que ele diz: executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? Ou mais ou menos assim: que barulho é este de ovelhas nos meus ouvidos? E um mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. 17. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Vai lá no 22. Quero ler o 20 também. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente. 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor que a gordura de carneiro. 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Amém? Queria que você curvasse a sua fronte. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, nós te glorificamos sempre, damos ao Senhor o louvor e a honra que lhe é devida, porque sabemos que tudo vem de ti. Essa palavra, Senhor, que ela é um alimento para as nossas almas, que ela venha como, Senhor meu Pai, ensino. A tua palavra diz que a tua palavra ela serve para ensino, para correção, para admoestação. Mas nós queremos pedir nessa noite, Senhor, que nós saiamos daqui totalmente saciados pela tua palavra, saciados, ó Deus, pela boa palavra que o Senhor trará ao nosso coração. Nos corrige, nos ensina, nos exorta, Senhor meu Pai, para estarmos cada dia melhores na tua presença, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Há uma frase, ela é muito conhecida, até porque já se fala muito sobre ela. Não sei ao certo quem é o autor dessa frase, mas é uma frase, ela diz assim: mais importante que ser usado por Deus é ser aprovado por Ele. Olha que frase, né? Interessante, né? Mais importante do que ser usado por Deus é ser aprovado por Ele. Paulo, ele, numa das cartas a Timóteo, ao seu filho na fé,
ele dá uma orientação, vamos dizer assim, para Timóteo, quando ele diz assim: Timóteo, apresenta-te ao Senhor como um obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar e que manuseie bem a palavra de Deus. É uma instrução que apóstolo Paulo, ele dá para Timóteo, seu filho na fé. Ele está dizendo para Timóteo, olha, melhor, porque ele está falando sobre serviço, sobre ministério aqui. Então ele está dizendo assim, ó, melhor do que você ser usado, era mais ou menos isso. Melhor do que você ser usado é você ser aprovado. Porque ele diz, seja um obreiro aprovado. Ou seja, é melhor você ser aprovado por Deus do que ser usado por Ele. E um dia eu tive a oportunidade de me encontrar com uma amiga minha, e ela estava vivendo um momento bem complexo, bem diferente com a sua mãezinha. A mãe dela estava bem enferma, e ela passava a maior parte do tempo cuidando dessa mãe. E um dia eu fui na casa dela, e eu pude dizer assim para ela, e ela acabou se abrindo comigo, né? E ela disse para mim, eu estou cansada. Porque realmente cansa, né? Ela, entre os irmãos, é a que mais passava tempo com a mãe. Ela é a que tinha ficado designada de cuidar a maior parte do tempo. Os irmãos dividiam as tarefas, mas a maior parte do tempo era dela. E ela falava, e ela disse assim para mim, eu estou cansada, eu estou cansada. Não cansada da mãe, mas cansada, esgotada, porque realmente toma tempo. E eu falei uma frase para ela, porque até hoje ela fala isso para mim. E eu disse uma frase para ela, saia desta prova aprovada. Saia dessa prova, porque eu sabia, e ela sabia também, de que o tempo de vida da mãe dela era curto, era espaço de tempo, um tempo curto, porque devido a toda uma circunstância, uma situação que a mãe dela estava vivendo, uma senhora já de idade, e eu disse para ela, se Deus, porque ela disse assim para mim, mas eu sei que foi Deus que pediu para que eu fizesse essa situação. E eu disse para ela, então, honra até o fim e saia dessa prova aprovada por Deus. Saia aprovada. E eu quero falar sobre isso hoje, porque quando nós lemos a respeito de Saul, esse é um homem assim, totalmente, vamos poder dizer assim, é um homem perfeito de alguém que foi reprovado por Deus. Um homem que não foi aprovado por Deus foi Saul. A palavra de Deus fala que o povo, os israelitas, pediram um rei. Eles pediram um rei. E Saul então ora a Deus. Deus até não era a princípio a vontade de Deus, porque Deus ainda dá certas recomendações. Mas o povo queria um rei. Eles queriam ser governados por um rei, porque até então não era. E o povo então decidiu, nós queremos um rei. Nós queremos, né? E eles passaram então a ter um governo monárquico. E Saul foi o primeiro rei de Israel, então, a ser levantado por Deus. Um benjamita, a Bíblia fala, filho da tribo de Benjamim. Saul então é levantado como rei. E Saul ele começa a fazer diversos erros no seu reinado. Ele começa errando por diversas formas. E uma das formas que este rei erra é quando Deus dá uma ordem para ele. Deus chama Samuel, era o profeta da época, chama Samuel e diz, Samuel, avisa Saul que mate tudo, destrua tudo o que é de um povo chamado Amalequita, porque eles foram problemas na saída do Egito. Quando o meu povo saiu do Egito, eles foram empecilho, eles foram problema. Então peça para Saul destruir tudo que faz parte do reinado dos Amalequitas. E a palavra do Senhor então diz que Samuel dá essa ordem para Saul, diz para ele o que precisa ser feito, mas quando ele vai executar a ordem, ele não faz ela por completo, Neia. Ele deixa algumas coisas a desejar. A Bíblia diz que ele não mata o rei dos Amalequitas. E os melhores bois, as melhores ovelhas, os melhores carneiros, ele toma para si. Ele não mata, ele separa e leva. É aqui que nós lemos que Deus então chama Samuel
e diz para Samuel: eu me arrependi de ter constituído Saul por rei. Aqui Deus literalmente tira o reinado deste homem. Samuel então vai procurar Saul e diz para Saul: que barulho é esse? Porque Deus já havia dito: que barulho é esse que eu tenho ouvido de bois, de carneiros? Aí ele diz: você leu lá? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxemos, porque o povo poupou o melhor das ovelhas, o melhor dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus. Mas qual era a ordem de Deus? Qual era a ordem de Deus, igreja? Mata tudo, não deixa nada. Nada, 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 nada. E uma coisa interessante que eu achei aqui nesse ponto, quando nós lemos isso, é que quando Saul, o profeta, vai repreender Samuel, vai repreender Saul, ele diz assim: olha, mais ou menos assim, o que Deus mandou você fazer, Saul? Não era matar tudo? Porque melhor é obedecer a Deus do que oferecer sacrifícios, que é o que você está dizendo, que você separou os melhores bois, os melhores carneiros, as melhores ovelhas, para oferecer sacrifício para Deus. Mas não era isso que Deus pediu para você, ainda que as suas intenções sejam as melhores. Obedecer é melhor do que sacrificar. Muitas pessoas às vezes confundem esse versículo, mas esse versículo é exatamente isso. O melhor é obedecer do que você oferecer esses sacrifícios que você diz que quer oferecer aí. Mas eu acho uma coisa interessante aqui, e isso é bem interessante para nós, porque quando Saul, ele é repreendido por Samuel, quando ele é repreendido nessa parte aqui, ele joga a culpa no outro. Porque ele diz assim, olha, no verso de número 20, lê comigo. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvidos. Olha isso, gente. Pelo contrário, eu dei ouvidos a voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente. Mas, 21, o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Transferiu a responsabilidade, transferiu a culpa. A gente sempre fala isso, né? Porque ele é algo tão rotineiro, comum nas nossas vidas, a transferência de culpa. Ela faz tanto parte da vida dos homens, que nós precisamos sempre falar a respeito disso. Que essa transferência de culpa, ela nos impede o crescimento. Nos impede, inclusive, de obter a misericórdia de Deus. Porque quando você olha esse versículo, Saul literalmente ele se justifica. Repara que ele atribuiu ao outro a responsabilidade que era dele. Nós precisamos tomar alguns cuidados. Esses dias eu falei isso, acho que foi até pro Igor, lá na loja do Wagner. Nós estávamos conversando e eu disse: Igor, uma das coisas que eu tenho tratado com algumas mulheres é que quando vem alguma reclamação a respeito dos esposos, eu falo das mulheres porque é as que mais eu tenho contato. Quando vem algumas reclamações, uma das coisas que eu aprendi, por isso eu faço, e vou falar, porque eu faço, eu não questiono na hora. Sempre quando o meu esposo, ele vem falar ou falar alguma coisa a meu respeito, eu fico quieta. Porque eu aprendi, Jana, a primeiro absorver e verificar aonde eu posso estar errada. Porque nós temos um hábito de já rebater, de já justificar os nossos erros e as nossas falhas. Isso serve para todos. Então isso é muito importante nós entendermos isso, porque isso vai nos poupar de grandes problemas. Grandes problemas. De quando nós ouvirmos algo, primeiro eu absorvo e eu vejo aonde aquela pessoa pode ter razão. E aí nós olhamos e algumas vezes realmente há áreas que realmente naquele momento aquela pessoa ela estava certa e o errado era eu. Mas nós não fazemos isso.
As primeiras coisas que nós fazemos é dar as nossas desculpas e arrumar um jeito de justificar os nossos erros. Eu entrei num regiminho, para variar, né? De vez em quando eu ando nos regimes. E eu estou acompanhando uma moça, que ela chama Flávia Monzano. É uma youtuber que conseguiu emagrecer 40 quilos em 11 meses, sem cirurgia. Sim, um exemplo mesmo. E eu estou seguindo ela no Instagram, porque ela dá umas dicas bem legais. E ela disse uma coisa esses dias que eu achei assim o máximo. Ela disse assim, olha, sabe o que acontece? Você precisa parar de desculpas. Você precisa parar de dar desculpas, porque às vezes as desculpas que nós damos eu vou comer, porque senão aquela pessoa vai ficar triste. Não, você não vai comer porque aquela pessoa vai ficar triste, você vai comer porque você quer comer. Porque nós arrumamos uma forma de dizer, não, eu preciso comer, porque se eu não comer, entendeu? Aquela pessoa vai ficar triste comigo, porque eu não comi o pão dela, ou aquele... Não, disso, você já quer comer. Você já quer comer, então você só arrumou uma maneira de comer. E aí, você percebe que é exatamente isso. Nós precisamos parar de dar desculpas. As desculpas nos impedem o crescimento. Um outro ponto que eu vejo aqui nós vamos ler o verso 30, lê comigo, é bem interessante, nós precisamos ler porque ele dá totalmente contexto. Então disse Saul, pequei, honra-me porém agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Verso 30, olha isso, gente. Vê se isso que esse homem tentou fazer não acontece. O desejo de ser reconhecido. O desejo de ser reconhecido. Há uma frase que eu li num livro, que o autor ele diz assim, um dos maiores desejos do homem é de ser reconhecido. É de adquirir poder. É dele poder dizer, não, eu sou amigo de fulano. O desejo de poder e o desejo de ser reconhecido. O desejo de ser reconhecido aqui de Saul levou ele a dizer o seguinte, me honra na frente das pessoas, me honra na frente deles. Entende? E aí também uma frase de um livro que eu li, que o autor ele diz assim, olha, como é que é a frase? Deixa eu ver se eu escrevi aqui. Reputação é o que os homens vê, caráter é o que Deus vê. Na realidade ele queria reputação. Entende, pastor? Me honra na frente deles. Olha, tudo bem, eu errei, mas me honra aqui. Não deixa eu ser envergonhado na frente das pessoas, não. Percebe que não havia um arrependimento, não havia um reconhecimento do seu erro. Havia ali sim um desejo de ser reconhecido. Não me envergonhe na frente das pessoas. Porque o que faria a misericórdia de Deus agir na vida desse homem, porque nós vamos trabalhar essa misericórdia aqui de Deus, que ela é estendida para todos nós. O que faria isso acontecer? O que não fez isso acontecer foi a soberba desse homem, foi a forma com que ele encarou o seu pecado. Entende, Fran? Foi a forma como que ele encarou o seu erro. O seu erro era, eu transfiro, não fui eu. Não fui eu. Como líder, eu aprendi isso com o meu esposo. Um dia meu esposo disse algo para mim. Logo quando ele começou a me ensinar algumas coisas da empresa, ele falou algo para mim. Ele falou, amada, na empresa, quando você é líder, ele disse, quando dá tudo certo, eles acertaram. E quando dá tudo errado, você errou. Não existe eles erraram, quem errou foi o líder errou. Então, porque eu teve uma época que eu cuidava da área comercial da empresa, e às vezes acontecia das vendas não acontecer, e eu falava, mas é porque ele falava assim, você errou, você é líder, você errou. Não existe eles erraram. Quando você ganha, eles ganharam. Parabéns, vocês acertaram. Mas quando fracassa, é o líder o responsável. Então você falhou. Esse homem como líder, como rei, ele errou, ele falhou. E às vezes acontece isso conosco dentro da nossa casa, como liderança.
Nós erramos, nós falhamos, porque nós não reconhecemos quando erramos e quando falhamos. Nós atribuímos a culpa ao outro, ao filho, ao pai, à mãe, à esposa, ao ministério. Nós atribuímos o nosso fracasso a outros. Entende? O segundo erro desse homem foi o desejo de ser reconhecido. Foi o desejo de de não ter a sua reputação manchada. Porque no verso 30 ele diz: me honra na frente deles. Samuel falou: não. Entende? O maior desejo desse homem era de não perder a sua reputação e não de arrependimento de pecados. O orgulho dele não permitiu com que ele não agisse dessa forma. E nossa vida? Será que nós, muitas vezes, também não agimos dessa forma? Interessante essa frase, que reputação é o que o homem vê. Reputação é o que as pessoas falam de você, Rogério, Rose. Isso é reputação. Eu não posso manchar minha reputação. Já viu essa frase? Não posso manchar minha reputação. Agora, caráter é o que Deus vê quando você está sozinho, quando você está no teu oculto. Caráter é o que Deus enxerga de mim e de você. Isso é caráter. Entende? Ele não queria perder a reputação dele. E aí nós precisamos olhar para Saul e ver aonde este homem errou. Entende? E usar isso para as nossas vidas. Porque nós vamos ver, quando você olha para o seu sucessor, porque exatamente aqui Deus rejeita esse homem. Deus rejeita o seu reinado. Aliás, vou mudar a frase. Deus não rejeitou Saul. Quero mudar a frase. Deus não rejeitou o homem Saul. Deus rejeitou o ministério de Saul. É diferente. Deus rejeitou o ministério dele. Não foi ele que Deus rejeitou. Porque quando você olha o sucessor de Saul, o rei Davi, e aqui Deus já chama Samuel e já diz: olha, vai até a casa de Jessé. Lá existe um homem, lá existe um cara, segundo o meu coração. É lá. Lá você vai encontrar um cara. Nós até estudamos na escola bíblica, né? Saul, aquele que foi pedido. O povo pediu. Não era vontade de Deus a princípio, porque o povo era governado por Deus. Mas o povo, com o desejo de ser igual às outras nações, e faltava naquele tempo, exatamente naquele momento, faltava algum tipo de exemplo da parte dos filhos de Saul, da parte dos filhos de Eli. Então o povo chega uma hora e diz: olha, cansamos, nós estamos perdendo guerra, a gente quer um rei, a gente quer um monarca, a gente quer ser guiado por um rei. Então, agora nasce um homem segundo o coração de Deus, Davi. E Deus diz: vai lá, vai na casa de Jessé e chame, pega esse homem, ele está lá, esse homem lá. E aí você vai me perguntar assim: mas pastora, qual a diferença de Saul para Davi? Porque Davi, será que o erro de Davi, ele foi muito diferente do erro de Saul? Quando Davi, ele comete o erro de adultério, de prostituição, será que também não era passivo de extinguir o seu reinado? Porque Deus chega a dizer para Samuel que havia se arrependido e que retiraria o reinado de Saul. E será que o erro de Davi também não era passivo? Ah, mas havia uma diferença. Havia uma diferença na vida de Davi. E eu assim não poderia deixar de ler isso com você nunca, porque isso vai criar dentro do seu coração. Abre comigo Salmo de número 51. Você precisa ler isso. Você precisa ler isso. Você que está em casa, se você tiver a Bíblia e abra a Bíblia comigo, sabe, participe do culto, olha isso. Gente, há uma diferença. O problema não está no erro. Eu e você precisamos entender isso, Fran. O problema não está neste erro, no erro dele ter ofertado. Está sim a desobediência, mas olha que haveria uma misericórdia, porque a palavra do Senhor diz que graça e misericórdia sempre alcançou o povo dos israelitas. Deus, por amor e por misericórdia,
foi fazendo coisas para o povo. Agora olha o Salmo 51, que é o salmo de arrependimento de Davi, a confissão de arrependimento, quando ele a diferença de alguém que é repreendido e de alguém que é repreendido. Saul foi repreendido pelo profeta e logo arrumou umas desculpas, não foi isso? Não fui eu, foi o povo separou, arrumou um jeito de dizer, olha, mas a minha honra aqui, entendeu? O desejo de ser reconhecido, ele não queria perder a reputação. Olha o que Davi faz, Davi agiu completamente diferente. Olha esse salmo: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me por completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Lê comigo o verso 9: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Olha o verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrido, não o desprezarás, ó Deus. Gente, é perfeito, como Davi era aqui, né? Alguém que reinou depois de Saul. Olha o que esse homem faz quando ele erra e é repreendido por Natã. Quando ele é repreendido do seu pecado, a única coisa que ele diz é: não retire de mim o teu espírito. Davi sabia, tipo assim, olha, sabe por quê? Quando você lê a história de Saul por completo, você vai ver que a Bíblia diz, se você continuar lendo lá, que o Espírito de Deus se retirou de Saul. Entende, pastor, como uma coisa liga a outra? Ai, meu querido, olha só, a Bíblia diz: e o Espírito de Deus se aparta de Saul, a ponto da Bíblia dizer que Deus já nem respondia mais às orações daquele homem. Ele chegou a procurar adivinhos, ele chegou a procurar todos os tipos de ajuda, porque ele não tinha a resposta de Deus naquilo que ele buscava. E Davi, sabendo disso, quando ele erra, quando ele peca, ele diz: olha, Senhor, não tires de mim o teu Espírito, tenha misericórdia de mim. Tudo que ele estava dizendo é: eu sem o Senhor não sou nada. Porque provavelmente, ou com certeza, ele sabia o que tinha acontecido com Saul. Ele sabia o fim trágico que teve aquele homem. A Bíblia diz que o fim de Saul foi ele se jogar na sua própria espada, porque ele não queria ser morto pelos filisteus. Então ele pede para um servo dele: me mata. O servo dele disse não. A Bíblia diz que então ele se joga na própria espada, e ali é o fim dele. Davi sabia disso, e ele dizia: eu não posso viver sem o teu Espírito. Davi alcançou a misericórdia e a graça de Deus, porque ele tinha esse coração, um coração arrependido e contrido ao Senhor. Ele sabia que ele não podia dar desculpas para os seus erros, que ele sabia o que ele precisava dizer, é dizer: Senhor, eu errei mesmo, eu falhei mesmo, mas a tua graça e a tua misericórdia e a benignidade do Senhor me alcança. Então nós, meus queridos, nós temos que aprender sim com Saul, porque ele está aí para nos ensinar, mas nós precisamos ter o coração de Davi, de dizer: Senhor, não retires de mim, que a tua graça me alcance, que a tua misericórdia seja todos os dias da minha vida. Porque nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos cometer erros, mas nós não podemos jamais ocultar isso. Não podemos jamais. Salmos, Provérbios
Eu não lembro se é Provérbios, mas acho que é Provérbios 15, a palavra do Senhor diz assim, que os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando os maus e os bons. Deus vê tudo, meu amado. Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Entende? Quem ocultará do Senhor alguma coisa? Quem ocultará dele algo? E os olhos do Senhor estão sobre todo homem, sobre toda a terra. Então não podemos deixar jamais que o orgulho diante de Deus, aqui eu estou trabalhando diante do Senhor, que é um Deus rico em amor e misericórdia, porque a misericórdia do Senhor, pastor, ela é linda. A misericórdia do Deus, Rose, ela está pronta para mim e para a sua vida. A graça dele, ela já foi estendida sobre nós. O que Deus precisa de mim e de você é que você reconheça o quanto você precisa dele e o quanto você é falho. Olha, nós não podemos aqui talvez dizer, mas será que a gente não poderia conjecturar aqui, imaginar que se Saul tivesse feito diferente, Deus não teria poupado o seu reino? Porque Deus sempre procurou ter graça e misericórdia com o povo. Deus sempre, pastor, sempre, desde o início, desde Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecou, Deus providenciou o escape, Deus providenciou ali já a forma de restaurar novamente a comunhão com Ele. Percebe como a graça de Deus sempre existiu? Como o amor de Deus e a misericórdia de Deus sempre existiu? Quando Eva e Adão eles pecam, Deus ele já foi ali providenciando a maneira de trazer de volta o homem para o centro. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Amém por isso. Então o erro, ele não é questão de você estar apartado do Senhor, porque hoje Ele está te resgatando de volta. Aqui a questão está na forma como que eu trato isso, na forma como eu trato a questão desse erro, de não conseguir reconhecer diante do Senhor quem eu sou. Porque Davi disse: não aparta de mim o teu espírito, me trata segundo, olha isso gente, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Ele estava dizendo: eu sei, eu sou pecador mesmo, eu sei, eu falhei mesmo, mas segundo as tuas misericórdias, apaga o meu pecado. Não afaste o teu rosto de mim. Esse salmo ele chega a dizer: olha, não afaste o teu rosto, a tua face de mim. E no verso 17 ele diz mais. Aí ele diz exatamente o que Saul disse ao contrário. Davi disse aqui, olha, sacrifícios agradáveis a Deus. Saul não quis dar um sacrifício para Deus, ovelhas, bois, tudo aquilo que, né? Ah, não, eu vou. Ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus é um coração contrito. Isso é o que Deus quer. Isso é o que Deus quer. Um coração contrito, um coração quebrantado. Contrito é quebrantado, um coração quebrantado diante do Senhor. Meu querido, você quer ser um homem, uma mulher aprovada pelo Senhor? Tenha esse coração contrito, reconhece os teus erros e as misericórdias e a graça do Senhor, ela te alcançará. A graça do Senhor te alcançará. Gente, eu achei um versículo aqui, que está no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versículo 15. Deus teve tanta graça e misericórdia com a casa de Davi. Deus teve tanta graça e misericórdia com a casa desse homem, por causa desse coração, entende, Renato? Que a palavra do Senhor chega a dizer o seguinte: olha, a minha misericórdia não se apartará dele, como eu fiz com Saul. Quer marcar aí? Marque aí para você ler em casa. 2 Samuel capítulo 7, verso 15. Sabe o que está acontecendo aqui? A Bíblia fala que Salomão, filho de Davi, ele pecaria, ele andaria por caminhos longe daquilo que seu pai andou. Sabe o que Deus diz para Davi? A minha misericórdia não se apartará do teu filho.
como eu fiz com Saul. Não se apartará. Gente, isso é perfeito. Percebe como a graça e a misericórdia do Senhor, ela vai se estendendo sobre a nossa vida, sobre a nossa casa? Eu acho lindo, porque quando a palavra do Senhor diz que Salomão e muitos que vieram depois dele, a palavra do Senhor, principalmente para Salomão, quando Salomão causa os maiores erros que ele podia causar, porque ele começou bem, mas no meio do caminho ele começou a cometer alguns erros absurdos, como permitir que as suas mulheres, elas pudessem, ele fez até templos para suas mulheres adorar outros deuses. Isso foi abominável aos olhos do Senhor, porque Deus havia já dado ordens como era para ele andar diante do Senhor, como andou teu pai Davi. Ele diz, sabe o que Deus dizia para Salomão? Eu só não tiro o teu reino por amor ao teu pai, por amor a Davi, um homem segundo o meu coração. Agora, será que os erros de Davi não eram passivos também? Não era da mesma forma? Tanto quanto Saul? Porque um encontrou graça e misericórdia e o outro não? Porque um tinha um coração quebrantado. Ele sabia que ele era errado, que ele falhava, que era pecador, mas ele sabia da graça de Deus e da misericórdia de Deus que era estendida sobre a vida dele. Ele sabia que Deus não faz acepção de pessoas, Marcela. Deus não faz acepção de pessoas, para um sim, para um não. A própria palavra do Senhor no Novo Testamento, ele diz, Deus não faz diferença entre grego e judeu. Ele não faz diferença. Deus é o mesmo Deus para todos. Para todos. Essa graça e essa misericórdia, ela é estendida para todos. A questão está, eu quero ser aprovado por Deus. Tenha um coração contrito. Saiba, como diz aquele versículo, né? Saiba que você é pó, que você é como a erva do campo. Um dia nasce e no outro dia, Deus teve misericórdia de Nínive, uma cidade inteira pecadora. Deus manda Jonas por amor e por misericórdia de Nínive. A Bíblia diz que Nínive inteiro se converte. É certo que depois eles voltaram a cometer os mesmos erros e Nínive é destruída, mas Deus teve amor e teve misericórdia com aquela cidade, e não teria com você, meu amado. Não teria com você, meu irmão que me assiste? Não teria? Teria não, Ele tem misericórdia. A graça do Senhor, ela é abundante e derramada sobre toda a carne. Se o louvor puder subir. Deus é rico em misericórdia e não esconderá de você a sua face. Antes perdoará os teus pecados. Aleluia, né, Rose? Vou esperar o louvor se ajeitar aqui. Eu quero repetir essa frase. Deus é rico em graça e em misericórdia. E perdoará os teus pecados. Aleluias. Eu não sei como está a sua vida, você que está aqui. Não a sua vida, mas o seu coração. Porque às vezes a gente fala assim, eu não sei como está a sua vida. E a pessoa pode dizer assim, mas a pastora conhece minha vida. Não, eu conheço a sua vida, mas eu não conheço seu coração. Esse coração aí é o coração só que Deus conhece. Esse coração é o Deus que Deus, o coração que Deus esquadrinha. Eu posso até conhecer sua vida, conhecer a sua história, mas o seu coração, meu querido, ele é impossível. Porque a palavra do Senhor, ela diz, o homem vê o exterior, né? Mas o Senhor conhece o que tem dentro. E o Senhor está dizendo nessa noite para você que está aqui, para você que está aí na frente desse celular, assistindo.
Deus não quer se esconder de você a face dele. Diga para ele os teus erros, as tuas falhas, e você encontrará graça e encontrará misericórdia. Aleluia. Assim como Davi encontrou sacrifícios. O maior sacrifício que Deus pode requerer é um coração quebrantado. Vamos louvar ao Senhor. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto. Se achegue diante do Senhor agora. Diga para Ele, conta para Ele as suas dores, os seus erros. Diga para Ele: Senhor, o Senhor não quer, não tem prazer em sacrifícios. Antes que se obedeça a Tua palavra. Seja Deus. Diga eles para o Senhor: pequei contra ti somente pequei, e terás por justo, Deus. Sim, a palavra do Senhor diz que fomos justificados naquela cruz. E Ele nos justifica não segundo as nossas obras, mas pela fé somos justificados por Ele. Aleluias. Resumir para você: graça é a iniciativa de Deus de nos trazer salvação. Isso é graça. Graça é a iniciativa que Deus tem de nos salvar. Ele deu o primeiro passo. Ele veio ao nosso encontro. Ele deu a iniciativa. A iniciativa foi dele antes. Nós não temos nada para oferecer ao Senhor, mas Ele eu queria que nessa noite você pudesse vasculhar o teu coração. Eu queria que você pudesse, ao sair daqui deste lugar, e eu e você pudéssemos nos perguntar ao Senhor: nós temos sido aprovados? Porque é certo que nós vamos passar por inúmeras dificuldades. Entende? É certo que nós vamos passar por erros. É certo que nós vamos falhar. É certo. Mas o que o Senhor encontrará em mim e o que Ele encontrará em você? É
ser aprovado por Deus? Tenha um coração de Davi. Tenha um coração de Davi. Não transfira culpa. Não queira ser reconhecido por homens. Deixa Deus ver o que tem dentro. Amém.